Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 10 de março, agora na Espanha 21 horas e 32 minutos, no Brasil 17 e 32. Gente, a BTC aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, já rompeu de forma ascendente a nossa acumulação. Vocês vejam que aquela série de topos descendentes que estava bem delineada, acabou vendo esses dois últimos corpos reais aqui no 6 horas romperem essa LTB aqui. Agora a gente está formando uma nova acumulação acima daquela LTB. Isso fica mais claro nos 5 minutos, já que a gente estava linkando esses topos aqui, ó, e de repente, e linkando também os fundos, e de repente a gente viu uma nova acumulação se desdobrar logo acima dessa LTB. De repente a gente está rompendo devagarinho para explodir em algum momento em direção a 100 mil dólares. No diário, essa movimentação está claríssima. Aquela série de topos descendentes acabou sendo rompida. O corpo real e o pavio superior estão fortemente ascendentes em relação aos de ontem, anteontem e até aquele pump lá do dia 5 de março, onde a gente chegou a bater 69 mil dólares. A gente acabou desenhando aqui um pavio superior que fez frente àquele pump. Hoje a máxima bateu 69,887 e a máxima anterior estava em 69 mil cravado aqui na Binance. Algumas exchanges chegaram a bater um pouco mais nesse dia 5 de março, depois a gente visitaria ali um patamar de 69,990 pela Binance no dia 8, e hoje a gente bateu na máxima 69,887. Ou seja, os corpos reais seguem gerando aqui, desenhando protuberâncias ascendentes. Os pavios também estão forçando esse rompimento ascendente. O ímpeto comprador é muito brutal. É muitíssimo provável que a BTC só volte a incursionar para dentro do canal de Keltner depois que bater em 100 mil dólares. No gráfico mensal, o nosso corpo real monstruoso, corpo real comprador monstruoso, esse Morobuzu, que vai trazer os irmãozinhos, segue plenamente vigente. Isso aqui só vai arrefecer quando a BTC bater 100 mil dólares. Aí sim, ela vai desenhar uma bela onda 2 no mensal, para depois explodir para um patamar próximo a 150 mil dólares numa grande onda 3. Mas isso fica para uma análise a posteriori. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura aqui no mensal. Na seara fática, BNB atinge a máxima de 2 anos e já ultrapassou 500 dólares. Nesse momento, uma BNB está valendo exatamente 529,9. Chegou a bater 530 e tal hoje. Impulsionada pelo crescimento da rede. O volume de DEPs, que são apps descentralizados na rede, aumentou 41% somente no último mês. E o valor de uma rede é diretamente proporcional à quantidade de riqueza e de usuários que fazem uso da rede e de riqueza que trafega na rede. E a Uniswap criou uma incubadora para ensinar os devs a criarem projetos e protocolos DeFi dentro desse novo conceito de liquidez V4. Lembrando aos senhores que foi a Uniswap que criou o conceito de LP tokens, de pools de liquidez, que permitiu que qualquer usuário de DeFi criasse liquidez em favor de qualquer token contra qualquer outro token. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar nas DeFi, criar um token e gerar liquidez contra o SDT, contra BNB embrulhada. Agora, a grande sacada dessa Uniswap V4 é que, primeiro que antes da Uniswap criar o conceito de LP tokens, para quem usou DeFi antes da Uniswap surgir, sabe a encrenca que era usar a EtherDelta. Eu cheguei a fazer uso da EtherDelta, era um conceito baseado em carteira de pedido muito limitado, era muito difícil fazer uso daquela sistemática descentralizada. Depois que a Uniswap criou o conceito de LP tokens, a liquidez nas DeFi explodiu para bilhões de dólares e está se encaminhando fortemente, de uma maneira muito rápida em direção a 1 trilhão de dólares.
E a Uniswap revolucionou o mundo das finanças descentralizadas com o conceito de LP tokens e agora vai revolucionar de novo. Porque a V1, V2 e V3, na verdade, era mais do mesmo. Na verdade, a V2 e a V3 criaram camadas de liquidez mais customizáveis, por assim dizer. Agora, a V4 vai tirar a grande limitação que havia, que é justamente a criação de liquidez entre um token qualquer, um ERC20 na rede Ethereum ou um BEP20 na rede BSC, contra BNB na rede BSC ou ETH na rede Ethereum. Por quê? Para você criar liquidez de um token, por exemplo, Gala, que é um token ERC20 na rede Ethereum, contra a ETH, até o surgimento da UniV4, que está surgindo agora, era preciso embrulhar a ETH, porque a ETH é o gás da rede Ethereum. E o gás não poderia fazer, às vezes, de liquidez contra um outro token. Então, a solução encontrada pelas DeFi foi embrulhar a ETH, que é o WETH, é o Rapid ETH, e criar liquidez contra Gala, contra Sand, Mana, sempre ostentando liquidez, não contra a ETH, mas contra a ETH embrulhada, contra a WETH, a mesma coisa na rede BSC. Não é possível, até a chegada da UniV4, se criar liquidez entre um token da rede BSC, qualquer token, pode ser a AVAX na rede BSC, contra a BNB, era preciso embrulhar a BNB, a Rapid BNB, para poder criar liquidez contra a AVAX na rede BNB, enfim, na rede BSC. Mas agora, com a V4, a Uni está entregando para o mundo cripto um protocolo que permite criar liquidez contra o gás da própria rede. É revolucionário, eles criaram até uma incubadora gancho aqui para habilitar os devs do mundo das DeFi, principalmente aqueles que fazem uso da linguagem Solidity, que é a linguagem nativa da Ethereum Virtual Machine. Para quem não sabe, a rede BSC, por exemplo, é um espelho da rede da EVM, né, da Ethereum Virtual Machine. A mesma coisa com a C-Chain da Avax. Enfim, para quem está mais afeiçoado com a linguagem Solidity, rapidamente vai entender a grandiosidade do que é a UniV4, que vai promover uma revolução do nível da revolução que ela promoveu quando criou o conceito de LP tokens. Vem coisa grande por aí. Não subestimem a Uniswap. E quem está criando um mar de liquidez no ecossistema Solana é a Circle, a USDC, que está inclusive queimando o USDCs na rede Tron e cunhando o USDC na rede Solana. E é impressionante a quantidade de liquidez bloqueada na Solana, já explodiu para 3,19 bi. Antes de começar o bull run, essa corrida de touros ali no final de 2023, a liquidez da rede Solana estava em menos de 300 milhões. Agora já está em 3,19 bi. Gente, só que isso aqui é só o começo. É porque as pessoas não entendem o que está acontecendo. Com a chegada das CBDCs, esses 3 bi vão catapultar para 3 tri. E aí, gente, não vai dar tempo. As pessoas acham que vão ter tempo para surfar essa mega pernada, essa mega onda de prosperidade, e não vão ter tempo. Gente, o que está acontecendo é uma verdadeira revolução. O nível de liquidez nas DeFi como um todo não para de crescer. Vejam que a gente nem começou o bull run ainda, porque a dominância da BTC nem começou a ceder, a dominância ainda está lá em 53%, e a gente já está indo se aproximando da máxima histórica de liquidez bloqueada em ambientes DeFi. Não subestimem o que está por vir, porque vem uma tsunami de dinheiro. E na seara geopolítica e finanças internacionais, um acordo entre Israel e Hamas, um cessar-fogo, fica cada vez mais difícil com a chegada do Ramadã, o período sagrado para os muçulmanos. E o ministro da Defesa ucraniano respondeu ao Papa Francisco, que disse que é preciso ter coragem para hastear a bandeira da paz. Segundo o ministro ucraniano da Defesa, não haverá qualquer possibilidade de se levantar a bandeira branca da paz por parte da Ucrânia. A Ucrânia, com certeza,
vai acabar perdendo essa guerra, porque o Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos e ele já avisou o Trump que não vai mandar mais um centavo para a Ucrânia. Talvez o Papa Francisco esteja muito certo nessa questão da coragem para hastear a bandeira branca. É um desperdício de dinheiro e vidas, já que é virtualmente impossível vencer uma potência que possui 6.000 ogivas nucleares e pode fazer o uso de qualquer uma dessas 6.000 ogivas a qualquer momento. E um alerta aqui na Zero Hedge, muito impressionante, o discurso do Joe Biden na declaração, no discurso de Estado da União feito essa semana no Congresso norte-americano e a própria fala do Jerome Powell no Congresso Nacional essa semana também, despertou um alerta entre economistas no sentido de que eles cometeram atos falhos e alertaram para um aspecto que estava pouco visível, mas que ficou muito claro, tanto no discurso do Biden, na declaração, na fala do discurso, na declaração de Estado da União e na fala do Jerome Powell, no sentido de que poucos estão se atentando para o fato de que a participação dos gastos governamentais norte-americanos, incluindo os federais, estaduais e locais, no PIB, ultrapassou inacreditáveis 42%, o que só vai exponenciar o endividamento público norte-americano, que não para de avançar, e vai também exponenciar o déficit, que na verdade, o PIB, que é a capacidade de geração de riqueza pela nação norte-americana, é completamente fake se há uma participação estatal de 42%, ou seja, não há qualquer possibilidade dos Estados Unidos não estarem enveredando por uma espiral da morte. Justamente porque, diminuindo a participação estatal no PIB, é óbvio que a economia entraria num colapso. Ou seja, tudo isso só reforça, e o discurso de ambos, do Biden e do Jerome Powell, alertou os economistas e os analistas para a grande mentira em que se transformou a economia norte-americana. Esse economista que escreveu essa reportagem na Zero Hedge, ele ainda cita que esse percentual escandaloso de 42% de participação governamental no PIB norte-americano se assemelha ao que existia na União Soviética na década de 80, logo antes do colapso. Ou seja, inflação galopante, participação escandalosa do governo num percentual de 42% do PIB. Tudo isso é um ingrediente perfeito para levar a BTC para $1 milhão mais rápido do que a gente eventualmente esteja imaginando. Gente, a BTC aqui no diário segue galopando em direção a $100 mil. Na minha leitura, a onda 2 no mensal só vai acontecer depois de bater $100 mil, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.